E vamos para o próximo passo, pessoal. A gente pensou já nesse primeiro caminho aí que a gente tem que percorrer para a mudança de hábito, que seria elencar aquelas causas, né, importantes aí para a gente iniciar o exercício físico ou mesmo se manter no exercício físico. Aquelas causas que a gente chama do ponto de vista da saúde, diminuir chances de risco coronariano, melhorar a resposta da glicose, não ter o risco de ser um idoso pouco funcional, com alto risco de queda, e cada um vai apresentar uma demanda específica de acordo com um laudo, né? Que se você for aluno aqui da Fortwi, nós iremos fazer uma avaliação completa em você. E além disso, pedir para vocês também cativarem aqueles pontos positivos, né? O que você vislumbra e deixar aí a sua mente fluir, você explorar sem moralismo aquelas coisas que entrariam na ordem daquela pulsão de vida, aquela coisa que você quer se tornar fazendo exercício físico, e junto com essas justificativas, pedir para vocês carregá-las de emoção, carregá-las de histórias, carregá-las de emoção, para que elas fiquem fortes quando você refletir os motivos que você se exercita. E agora então, nós vamos entrar numa outra parte, por isso que eu falo, né? As pessoas elas vão iniciar exercício físico e elas vão querendo ir para a prática, e para a prática, e para a prática, e vamos que vai acontecer. E na verdade, o segundo passo que eu vou sugerir a vocês é exatamente o contrário. É para você ter mais calma, tá? Mais calma em qual sentido? As coisas só vão dar certo para você se elas fizerem sentido. Então, antes de ir afoito, querendo praticar tudo quanto é tipo de modalidade, querendo resolver seus problemas da noite para o dia com métodos, né, que a gente vê aí o tempo todo, de emagreço em 30 dias, métodos e soluções rápidas, né? Esse discurso, pessoal, ele capta exatamente quem está extremamente ansioso para mudar de patamar da noite para o dia. E essas pessoas elas têm uma recorrência em fracasso, efeitos sanfonas. Então vamos mudar, vamos para um caminho diferente. Você vai começar a entender o processo. Vou contar uma história aqui para mostrar para vocês, pessoal, que entender o processo faz parte do nosso controle, do nosso autocontrole no exercício físico. Você só realmente se entrega ao treinamento se você entende o que você está fazendo, se o que você está fazendo faz algum sentido, se você entende muitas vezes as demandas que o seu corpo carece, né? Aí realmente você começa a ter um impacto de alguma coisinha está mudando que você vai mudar o estilo de vida. O processo, pessoal, e o caminho mais interessante para mudar o estilo de vida de uma pessoa está primeiramente no quesito educacional. A educação simplesmente é mostrar para você o porquê fazer algo, o como fazer, e você entender que esse processo exige certas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ao longo da minha vida eu sempre gostei muito de pão. Vou pegar outros exemplos aí para a gente elucidar essa questão e ficar mais palatável para vocês o entendimento do que eu estou querendo dizer. Eu gostei sempre muito de pão e o pão sempre teve frequente na minha alimentação, desde pequeno, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade, eu comia pão de manhã, de tarde, era 2 no café da manhã, 2 no café da tarde. E aí, pessoal, há um tempo atrás eu fui diagnosticado com uma miopatia. E a miopatia é uma doença muscular que inflama a musculatura e quando eu tenho uma dificuldade maior de recuperar que uma pessoa normal. E o açúcar é inflamatório. Então, o que acontece? Quando a gente absorve o pão é um carboidrato simples, que ele tem que a gente chama de um alto índice glicêmico, ele tem muito açúcar, é um pico de açúcar que ele dá, principalmente o pão comum, né? Sem falar do pão integral, etc. O pão comum, pão que eu comia bastante, ele dá um pico de glicose e desce rápido, não te promove uma boa saciedade. E as nutricionistas, elas sempre me prescreveram uma troca desse pão por um carboidrato que a gente chama de complexo. Batata doce é um baita exemplo disso. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui sugerido
a comer menos pão. Só que isso nunca fazia sentido para mim. Porque, é só um pão a mais, isso aqui não vai fazer tanta diferença. Mas na medida que eu entendi, lá na frente, com um pouco mais de maturidade, que o pão e o açúcar é inflamatório, e se eu consumisse tanto pão na minha dieta ao longo do dia, tinha maior probabilidade de não aguentar recuperar a fadiga muscular e ficar na cadeira de rodas, como é comum da minha condição, eu comecei a ter um autocontrole melhor e maior e finalmente retirei quase por completo o pão da minha alimentação. Hoje eu como um pão à noite e também deixo os meus cafés no pão nos fins de semana. Diminuí quase 10 vezes o consumo desse pão na minha dieta, pessoal. E o porquê que eu consegui finalmente, depois de várias abordagens nutricionais e nunca havia conseguido realizar essa mudança, foi exatamente porque eu não via sentido naquilo. A partir do momento que eu entendi o açúcar como inflamatório, entendi o pico de glicose que eu dava no meu sangue ao consumir um pão, a dificuldade do processo, aí eu resolvi mudar de verdade. Aí eu tive um autocontrole maior e sempre quando eu comia um pão, eu pensava naquela dificuldade minha de recuperar a musculatura e vinha todo aquele sentimento de medo, de não querer ficar daquela forma. E aí eu fui começar o processo e depois de um tempo eu vou ensinar vocês uma fórmula mais interessante para a gente começar esse processo de mudança de hábitos também, uma forma que eu apliquei, mas aí depois de um tempo aquilo aconteceu e hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de comer um pão por dia, nos pães no fim de semana. Eu retirei bastante esse alimento da minha alimentação, né, geral. E foi por causa do entendimento. Sem dúvidas nenhuma, foi por causa de entender o porquê daquilo. E aí, quando eu falo para vocês dar um passinho atrás, entender o porquê das coisas, é fundamental. Se você é aluno da Fortree, você fez uma avaliação com a gente, na minha avaliação, eu vou dar um laudo de saúde para vocês, né? E eu vou caracterizar aí o que seria o ponto fraco seu, os pontos fortes. Há pessoas que têm um percentual de gordura mais elevado e então tem uma chance de desenvolver doenças metabólicas de risco coronariano, infarto, AVC, hipertensão, diabetes. Já também tem pessoas que têm a musculatura mais frágil, não tem tanta massa muscular, tem um risco de ir perdendo a musculatura ao longo da idade, desenvolver sarcopenia, né? Ser um idoso frágil, com alto risco de queda e por isso mesmo perder a independência. Então, a gente vai elencar e te ajudar a entender a quantas anda o seu estado físico, né? Quais seriam os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, nós vamos te dar uma solução de como a gente pode melhorar isso e resolver os seus problemas de agora e também prevenir por uma vida melhor no futuro. E a partir de então, pessoal, o que eu coloco aí, que faz parte dessa mudança de hábito, é entender as coisas. Então, olha só, eu vou ganhar massa muscular por quê? Por causa da minha baixa musculatura, da minha chance de me tornar um idoso dependente, Por que eu vou treinar exercício cardiovascular 3 vezes na semana? Porque eu sou hipertenso, exercício cardiovascular, a esteira, a bicicleta, a intermitência, alta intensidade, recuperação, ela ajuda a melhorar meu condicionamento físico, consequentemente reduz meu colesterol e por aí eu estou melhorando a minha chance de desenvolver doença de risco coronariano. Estou diminuindo essa probabilidade. Então, você entender essas coisas já é o caminho inicial. E a entender também, pessoal, os protocolos. E eu oriento vocês a vasculharem aí a Trainerflix, a nossa plataforma de treinamento, porque ela explica tintim por tintim o porquê eu treino de uma determinada intensidade e não de outra, porque eu preciso de chegar na falha concêntrica, porque eu preciso de trabalhar numa boa amplitude, e aí quando o treinador fala que precisa de melhorar a amplitude, vamos fazer flexibilidade no final dos isquiotibiais, do glúteo, para melhorar a amplitude de agachamento, já não é uma coisa tão chata, porque faz algum sentido, você vai fazer aquilo para isso. E quando eu entendo da necessidade da periodização, o princípio do treinamento desportivo é criar sobrecarga e adaptações constantes. Então, quando o treinador
ele for subir a sua carga, você já não tem uma disputa com o treinador. Nossa, esse cara é chato. Não, aquilo faz sentido. É necessário ter sobrecarga para causar evolução. Vou dar um exemplo aí dos nossos pacientes aí com artrose no joelho. Muitas vezes eles ficam inseguros em chegar à falha concêntrica. Primeiro a gente tem que criar um ambiente de proteção articular e trabalhando com baixa carga, mas insistindo para esse indivíduo aos poucos chegar à falha concêntrica, que é a repetição máxima dele. Então, quando esse indivíduo ele não entende a necessidade da sobrecarga para o fortalecimento muscular, e essa sobrecarga pode gerar no dia posterior inchaço no joelho, até mesmo dor, ele não se entrega ao treinamento, ele boicota o treinamento. Então, precisa do treinamento fazer sentido para você. Então, quando o seu treinador chegar, ou mesmo você, que está iniciando o processo de treinamento físico, esse processo de início, os primeiros 3 meses, agora é hora de você devorar aulas, de você assistir o máximo de vídeo possível, de você tentar melhorar as coisas, porque a empolgação está alta. Daqui 3 a 4 meses talvez não esteja tanto. Então, preocupe-se agora em entender o porquê das coisas do processo. Porque eu preciso de periodizar. Um dos princípios do treinamento esportivo é que treino fraco não gera adaptação, treino médio não gera nem mesmo manutenção da sua condição física, e somente treinos fortes geram manutenção da sua condição física, e treinos muito fortes geram adaptações. Isso aí quem falava é o Matveev, o pai da periodização. Então a gente está lidando aí a fazer você entender o porquê eu preciso de aumentar a sua carga, aumentar o seu volume no treinamento, porque é errado muitas vezes, eu estou treinando para hipertrofia muscular, eu não estou chegando em falha concêntrica, estou repetindo 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. Na aula de intensidade nós explicamos o porquê o volume precisa de cair ao longo das séries. E quando você entende isso, pessoal, aumenta o seu controle em relação ao treino. O personal já não vai servir como aquele disciplinador do aluno. Ele é um orientador. Aquilo para você já faz algum sentido. Então eu sempre digo, aquele aluno disciplinado demais, ele é um aluno que não é muito bom, sabe? Aquela pessoa que te escuta, faz o que você falou e não preocupa em entender de verdade o porquê das coisas. Esse tipo de pessoa, ela pode sim conseguir um excelente resultado nos primeiros 3 a 6 meses, mas a tendência dessa pessoa é o abandono. Por que o abandono? Porque ela não compreende de fato o porquê ela está fazendo as coisas. Porque o treino dela está periodizado, porque naquela fase do treinamento a gente está lidando com mais volume, porque naquela fase a gente está lidando com aumento de carga. Então, preocupe-se em entender o processo. Isso é um dos pilares para a transformação de hábitos. E por que você está treinando dessa forma e não de outra? Porque meu treino está composto majoritariamente por treinamento cardiovascular. Eu estou fazendo 3 hits na semana, protocolos de esteira de 20 minutos. Porque o meu treino não tem nenhum HIIT, não tem nenhum protocolo de esteira, meu treino só tem musculação, de exercícios de grande grupamento muscular. Por que isso? Pergunte o seu personal, converse com o personal, e quando você não tem uma orientação quando da Fortran, pessoal, que nós entregamos, o interessante é que você seja o mais autodidata possível, que você busque. Essa plataforma, por exemplo, que nós entregamos, a nossa Trainerflix, dá todo o suporte de entendimento dos porquês das coisas que nós orientamos no treinamento. Então, você quer começar direito, comece entendendo as coisas. Do ponto de vista alimentar, por exemplo, o tão é importante você entender o mínimo da alimentação, que é quantidade de água por peso por quilo corporal, quantidade de carboidrato, proteína que você deve ingerir diariamente. Do ponto de vista do sono, tanto que é importante dormir bem. Tudo começa quando é de forma positiva, que realmente vai trazer impacto a longo prazo da sua vida, começa pelo entendimento. Então não se torne aquele aluno disciplinado demais, seja um aluno mais crítico. Vá para as aulas, planeje-se aí, olha, uma vez por semana eu vou ver uma aula na Trainerflix relacionada aos princípios do treinamento físico. Vou ver aula de amplitude, depois eu vou ver aula de intensidade, vou ver aula de volume.
Ah, agora eu estou entendendo porque nesses primeiros 2 meses, nesse primeiro mês, você não está mexendo com carga, só aumentando o volume de treinamento. Agora eu estou entendendo porque eu preciso de aumentar a carga em toda a sessão de treinamento, no segundo mês de treinamento. Agora eu estou entendendo porque eu preciso sofrer, chegar na falha concêntrica. E aí sim, a gente já não está lidando com aquela mãezona que corre atrás da criança disciplinando ela. A gente já está lidando com aquele pai que explica à criança por que fazer dessa forma e não de outra, faz sentido para ela e ela então passa a fazer de uma forma mais inteligente. Então, seja inteligente no seu processo de transformação de hábitos, ok? Busque entender o porquê das coisas e aqui na Trainerflix nós damos justificativa para tudo. Estamos abertos também ao diálogo, então sempre converse, comunique com a gente sobre suas dúvidas e vamos partir de verdade para uma mudança, uma transformação real, trazendo o exercício físico para a nossa vida. Tá bom? Um abraço!